Olá, eu sou o Silvio Sacramento, sou sócio-consultor e um dos fundadores na Fábrica Escondida Gestão para Resultados. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar uma história que talvez você já conheça, já tenha ouvido falar, mas eu te convido a ficar comigo até o final, porque no final eu vou trazer 3 reflexões a respeito do que aconteceu que talvez você não conheça. A história ela se passa dentro de uma multinacional, uma grande multinacional, fabricante de produtos de higiene pessoal. Um desses produtos que ela fabrica é o creme dental, que é o tema central da nossa história. Essa grande multinacional ela estava enfrentando um grande problema em uma de suas fábricas, localizadas no interior de São Paulo. Qual que era esse problema? No final do processo, na embaladora das caixinhas de creme dental, eles estavam tendo muitas reclamações de clientes porque algumas caixinhas estavam indo sem o tubo de creme dental dentro. Então os clientes estavam se manifestando e reclamando a respeito disso. O problema já vinha acontecendo há alguns meses, até que eles resolveram tomar uma atitude. E eles acionaram o departamento de engenharia da empresa, que foi estudar, foi analisar o que estava acontecendo e passou alguns meses estudando o problema. Né? Qual foi a solução que esse pessoal encontrou depois de algum tempo de estudo? Eles trouxeram uma solução que seria fazer um investimento de alguns milhões de reais e instalar dentro do equipamento, na esteira final do equipamento, um sensor de peso que detectasse cada vez que uma caixinha passasse sem o tubo dentro, ela acionaria um empurrador hidráulico que tiraria aquela caixinha da esteira, evitando que aquela caixinha fosse para a embalagem final e chegasse para o consumidor final. Essa solução ela realmente resolveria um problema que já estava se arrastando há alguns meses, trazendo alguns transtornos, e ela, por isso mesmo, ela foi aprovada pela direção e eles fizeram esse investimento e a solução foi implementada. Alguns meses depois, o gerente daquela unidade ele estava fazendo uma análise dos resultados, olhando as questões de qualidade e verificou que realmente não estavam tendo mais há um tempo reclamações de clientes por falta de tubo dentro da caixinha. E resolveu ir para a fábrica, verificar em loco, verificar pessoalmente como que estava aquele investimento, como que estava a operação daquele investimento. Né? E qual não foi a surpresa dele quando ele chegou no equipamento e viu que o sensor e o empurrador estavam desligados, estavam desativados. E ele resolveu perguntar para as pessoas ali, para os operadores próximos ali, o que tinha acontecido, por que estava desligado. E um dos operadores com quem ele estava conversando explicou para ele, falou, olha, realmente, a gente já tem uns 2 meses que a gente desligou o sensor e o empurrador aí porque eles estavam dando muito trabalho. Estava funcionando, realmente as caixinhas passavam ali, ele tirava, mas cada vez que ele tirava, a máquina desligava, a gente tinha que reiniciar, tinha que voltar, desarmar tudo e ligar, reiniciar todo o processo. Então estava dando muito trabalho. O que a gente fez foi que a gente desligou e hoje a gente instalou um ventilador daqueles de pé alto aqui no final da esteira. Cada vez que passa uma caixinha sem o tubo ali, o ventilador sopra fora a caixinha, então não está embalando mais, o problema está resolvido. Olha que interessante, né, a reflexão. Um investimento alto, alguns milhões ali, alguns meses de análise pela equipe de engenharia, chegaram a uma solução que realmente resolveu o problema, eliminou aquele problema ali, não estava tendo mais um histórico de reclamações, não havia mais manifestações de clientes reclamando da falta de tubo dentro da caixinha. Mas uma outra solução que surgiu ali entre a equipe de operadores resolveu o problema da mesma maneira, de uma maneira muito mais barata, muito mais em conta e muito mais rápida. Né? E isso nos leva às 3 reflexões que disse que ia fazer com vocês. Talvez vocês já conheçam essa história, tem alguns números que circulam por aí a respeito disso, não me lembro, não me recordo ao certo quais são esses números, mas acho que não é o ponto-chave da questão. Acho que principalmente a gente tem que levar algum aprendizado dessa história. Tá? A primeira reflexão que eu queria trazer para vocês é a respeito do conhecimento organizacional. O que eu quero dizer com isso? O conhecimento de uma empresa ele não é o resultado da soma dos conhecimentos individuais. Não adianta você ter os melhores engenheiros, as melhores pessoas, se elas trabalham separados. O conhecimento organizacional, o conhecimento de uma empresa, ele é avaliado através da capacidade de combinar os diferentes conhecimentos. Não adianta você ter os melhores pensadores, as pessoas com maior conhecimento, se elas não conseguem combinar os seus conhecimentos para gerar o melhor resultado possível.
No caso da multinacional, a gente pode refletir isso pensando que a combinação do conhecimento técnico dos engenheiros, da capacidade deles de criar soluções engenhosas, combinadas com o conhecimento vivencial, experiencial e prático dos operadores, poderia ter chegado a uma solução intermediária que fosse mais barata do que a solução proposta inicialmente pelos engenheiros e que fosse mais definitiva, menos improvisada do que o ventilador adotado pelos operadores. Seria uma solução mais robusta que, através da combinação dos diferentes conhecimentos, poderia ser implementada. As outras duas reflexões que eu quero trazer para vocês estão relacionadas à metodologia de análise e solução de problemas, ao uso da metodologia nesse case. Então vamos lá. A segunda reflexão ela está relacionada a uma etapa importante dentro da análise e tratamento de falhas. E está relacionada à atitude do gerente de verificar se as reclamações deixaram de acontecer e a campo verificar como é que a solução estava implementada. O que ele estava fazendo nesse momento? Ele estava cumprindo uma etapa que chama verificação de eficácia. Ele foi ver se a solução proposta pelo grupo de engenheiros e que foi implementada, realmente ela eliminou a causa das ocorrências, eliminou o motivo das reclamações que os clientes estavam fazendo, e ele viu inicialmente, através do indicador, que realmente não estava tendo mais nenhuma manifestação de cliente. Mas isso não é suficiente. Na verificação de eficácia, a gente precisa ir para campo, ir para o Gemba, voltar e verificar se a solução proposta está realmente operando conforme planejado, conforme proposto, se não causou algum efeito colateral, por exemplo. E foi isso que ele foi fazer. Ele foi para campo verificar quando ele constatou que o sensor havia sido desligado. Agora, e se quando ele estivesse olhando o indicador, ele percebesse que continuava tendo reclamações de clientes a respeito da falta da caixinha? O que ele deveria fazer? Bom, ele deveria chamar novamente os engenheiros, o grupo responsável pela análise da falha, e apresentar, falar, olha, a solução proposta ela não foi eficaz, a gente continua tendo problema, continuamos convivendo com a reclamação de clientes, e eu preciso que vocês analisem de novo, cheguem a uma nova solução, porque isso que vocês propuseram não foi eficaz, não resolveu o problema da empresa. E depois, né, no segundo momento, se o indicador realmente resolveu, se a gente não está convivendo mais com aquele problema, é importante ele fazer o que ele fez, de verificar em loco, e nesse caso a gente viu que a solução proposta não tinha sido a definitiva, não tinha resolvido o problema de vez. Bom, e a terceira reflexão que eu trago, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Qual era o problema que aquela empresa estava tratando? Qual era o problema que eles estavam tentando resolver? Aparentemente o problema era a falta do tubo dentro da caixinha, certo? E a causa? Qual era a causa desse problema? Qual a solução proposta para resolver baseado na causa que eles chegaram? Analisando a história como ela é contada e como eu acabei de apresentar para vocês, a causa que eles chegaram do problema era que a caixinha estava sendo embalada sem o tubo dentro. Ela estava passando na etapa final do processo para a etapa de embalagem sem o tubo dentro. E eles atuaram em cima disso. Atuaram removendo a caixinha antes que ela chegasse. A solução proposta, né, de colocar o empurrador ali que removesse a caixinha, ela atuaria nesse problema de ela ser embalada sem o tubo dentro, certo? Agora, não sei para vocês, mas para mim fica uma pergunta assim na minha cabeça que não parece incompleta, né? Por que aquela caixinha estava sem o tubo dentro? O que aconteceu para o tubo não ir para dentro daquela caixinha? O que você acha? Percebe que se a gente for pensar na técnica dos 5 porquês, eles podem ter praticado alguns porquês até chegar naquele problema, mas para mim fica aberto, fica uma pergunta em aberto ainda, né? Alguma outra etapa do processo, algum outro recurso, algum outro dispositivo não está funcionando adequadamente, que a caixinha não está sendo preenchida pelo tubo. Então, a técnica dos 5 porquês, ela precisa chegar até a causa raiz. A solução, é claro, ela é uma solução que evita um problema maior da reclamação de cliente, mas ela não eliminou o problema. A gente continua tendo tubos, qualquer uma das duas soluções, né, seja do sensor com o empurrador ou a do ventilador, ela continua gerando caixinhas sem o tubo dentro. Então fica aí a provocação, né? Não pare a análise, não pare a sua investigação até que você fique 100% confortável
de que chegou na causa raiz do problema. Avance até o último porquê, sempre. Bom, e antes de encerrar esse vídeo, eu falei que ia ter 3 reflexões, né? Mas eu vou trazer mais uma importante aqui também, uma extra, um bônus para vocês. Quem nos acompanha, né, quem acompanha a Fábrica Escondida, quem é nosso cliente ou nosso parceiro, sabe bastante como a gente reforça muito a importância do papel do líder, do tripé que sustenta a gestão para resultados, a busca por resultados, né? O conhecimento técnico, a aplicação do método e o papel do líder. E é sobre o papel do líder que eu vou trazer essa reflexão nesse final aqui para o nosso vídeo. A primeira coisa é, o líder ele tem que ser o responsável por garantir que todo mundo, todas as pessoas com conhecimento necessário estejam reunidas para fazer a análise da falha. Se a análise foi feita exclusivamente pelo grupo de engenheiros que eventualmente nem estão tão próximos ao processo, ele deveria ter trazido os operadores mais maduros, os operadores mais sêniores, que convivem com aquele problema e que conhecem melhor do processo, para participarem daquela análise. É papel do líder garantir que essas pessoas também se envolvam e sejam ouvidas, né? E um outro aspecto importante também, que demonstra um distanciamento da liderança, uma certa ingerência nesse processo, é a surpresa do gerente ao ir para campo verificar o funcionamento dos investimentos feitos e se deparar com o investimento ter sido desligado, com o sensor ter sido desligado, o empurrador também está desligado, ter sido substituído pelo ventilador. É claro que os operadores têm que ter liberdade, têm que ter autonomia e um ambiente de confiança para participarem das melhorias, para proporem mudanças no processo que vão trazer melhorias de resultado. Porém, essas mudanças não podem ser surpresas, não podem ser feitas aleatoriamente, por conta própria, sem notificar. Mudanças no processo vão envolver outras pessoas, podem trazer efeitos colaterais, podem comprometer a segurança do ambiente de trabalho. Então elas precisam ser validadas, acordadas, discutidas e consensadas com todos e principalmente com o envolvimento do líder. Então esse é um aspecto bastante importante também nesse case. Certo, gente? Espero que tenham gostado do conteúdo, das reflexões e a gente se vê no próximo vídeo aí. Abraço!